Boa noite. Bem, é sempre um prazer para mim participar dos trabalhos aqui do Jorge, que é um grande amigo, né? O que eu estava preocupada em dizer inicialmente, ela felizmente já disse, né? Eu imagino que eu estou falando para a maioria que deve ser psicólogos, mas eu falo mais, né, de dentro da filosofia e da educação. Mas espero fazer uma contribuição para falar um pouco da imaginação, da formação. Eu vou precisar sentar aqui porque eu quero seguir um pouco como se trata uma parte do que eu quero dizer para vocês. Tem um certo... Eu tentei diminuir o máximo esse arcabouço teórico, mas não consigo talvez contribuir com uma reflexão sem passar por ele. E quero rapidamente, então, passar aqui. Bom, eu vou falar da imaginação, especialmente com o pensamento Bachelard. Gaston Bachelard, filósofo e epistemólogo francês. E Bachelard é um marco contemporâneo no estudo da imaginação. Embora ele seja muito mais estudado pela física e a química, nos seus estudos epistemológicos, mas a gente tem a poética que ajuda a pensar um pouco essa questão da imaginação. O Bachelard ele teve um contato com muitos psicanalistas assim, no final da Segunda Guerra Mundial, em 45, muitos estudiosos de psicanálise procuravam o Bachelard no Instituto de História da Ciência da Sorbonne. Então, as reflexões que ele faz é interessante. E aí eu penso que refletir acerca da imaginação significa pensar o próprio problema da vida criadora. E sob a perspectiva bachelardiana, significa, além disso, né, discutir a permanente elaboração de um psiquismo no qual o espírito se dispõe à abertura ao autoconhecimento. Entretanto, assim, esse não é o caminho fácil nem claro, né? Pois o imaginário é matéria artesanal carregada de onirismos, fértil de transgressão e de certa dose de violência também, né? Porque o Bachelard fala que até na dimensão da razão, a imaginação, assim como do ponto de vista científico, epistemológico, ela requer, para que ela exerça a sua função, ela tem uma dose de violência. Ela não é passiva, ela é ativa, né? É nesse sentido. E daí que, como diz o próprio Bachelard, a imaginação ela não é absoluta. O plano do imaginário, vou dizer assim, para o Bachelard, ele não é absolutamente solidário com o imperialismo do sujeito. Não está no plano egocêntrico, né? Mas também ele não se constitui necessariamente e nem se constitui necessariamente numa consciência isolada. A imaginação, originariamente, não demonstra as provas de objetivação, nem toca no absoluto. A imaginação remete a uma dimensão psíquica em que as imagens e as valorizações íntimas emergem segundo uma perspectiva de imanência, de materialidade primitiva das forças psíquicas, é um fundo de cosmicidade impessoal próximo da vida pré-natal. Eu fiz esse esforço rápido aqui de fundamentar essa ideia de imaginação material em Bachelard, para que nós possamos fazer uma reflexão trazendo isso para a nossa realidade, né? Esses fundamentos da imaginação é o que eu estou tentando trazer para vocês. A imaginação, na sublimação poética, por exemplo, é realizadora de sínteses criadoras do espírito, ao mesmo tempo em que é desrealizadora da necessidade sensorial. Mas é uma questão muito importante é distinguir, né, o materialismo bachelardiano da esfera do ser material em si, né?
ou da vida orgânica expressa no bios. Não se trata disso, né? Torna-se indispensável essa distinção, pois a materialidade se dá a conhecer, na verdade, por suas reverberações expressas no logos, na narrativa. O imaginário não encontra suas raízes profundas e nutritivas nas imagens em si, né? A princípio, o imaginário, ele tem uma necessidade de uma presença em si mais próxima, né? Mas essa realidade imaginária ela é evocada antes de ser descrita. Portanto, a narrativa, por exemplo, ela é indício, né? Ela é substrato. Não é uma expressão direta do imaginário. Vai depender do discurso, né? Eu acho que é isso aqui que tem que entrar no nosso debate aqui para frente um pouco. Está em questão o vigor da criação, o reencontro com a juventude da imaginação ativa, dando espaço ao inesperado, a um princípio de assimilação, abre aspas, do Bachelard, que visa uma forma por ela mesma. É bem diferente do projeto que visa uma forma como signo de uma realidade desejada, de uma realidade condensada em uma matéria. Fecha aspas. Bachelard é um ferrenho crítico do positivismo, né, de um empirismo descuidado. Assim, a imaginação material se desvencilha do espírito propedêutico e das categorias do entendimento kantianas, ganhando a independência necessária para afastar os estados fósseis do recalque intelectual, adentrando a escala do inconsciente, além de um princípio de assimilação do simbolismo, dos registros míticos, do estado de imprudência objetiva e de criação. E o Bachelard, na pesquisa a gente pode trabalhar mais isso, mas aqui a gente precisa ser sucinto, né? Ele faz esse diálogo com as categorias kantianas justamente porque ele também critica essa compreensão de imaginação do pensamento clássico vindo do cartesianismo, do kantianismo, de Kant, né? Que coloca a imaginação no plano de uma faculdade intermediária ali entre a intuição sensível e a razão e o pensamento lógico, né? O Bachelard vai dizer nada disso. A imaginação é uma instância totalmente autônoma de criação, de invenção de realidades, né? Dentro desse processo psíquico. Por isso que o Bachelard ele vai afirmar, essa parte aqui está acho que é da Água e os Sonhos, não coloquei direito a referência, não sei se é do Lautréamont, mas eu acho que é da Água e os Sonhos, que a imaginação inventa coisas e dramas, inventa vida nova, inventa mente nova, né? Terá visões se educar com devaneios, antes de educar-se com experiências. Se as experiências vierem depois das provas de seus devaneios, né? E o devaneio aqui é esse sonho, que é o sonho acordado, é o sonho em vigília, né? É essa capacidade de criação que vem dessa liberdade. Tão logo, liberdade da razão formal, digamos assim. Tão logo se afaste dessa zona fugidia e primitiva, de onde ele diz que a imaginação pode ser pensada, há uma retração, um empobrecimento da vitalidade do espírito. Então Bachelard afirma em Lautréamont: também o homem morre do mal de ser um homem, do mal de realizar cedo demais e demasiado sumariamente sua imaginação, e de esquecer, enfim, que poderia ser um espírito. E aqui eu reforço, né, a crítica dele ao pensamento positivista, a todo esse pensamento que engessa a imaginação como um meio para o pensamento lógico formal. Ele é um crítico disso. A natureza ativa da metamorfose da imaginação material, que
quebra a monotonia reguladora dessas formas subsistentes e positivas, sua atividade se expressa no descontínuo dos atos, na soma de possibilidades vitais para a construção de um objeto. Esse é, por um lado, o eixo originário da imaginação criadora dinâmica para o Bachelard. Teria outros elementos importantes sobre a imaginação material que a gente poderia elencar aqui dentro do Bachelard, mas eu preferi ser sucinta nesse momento para puxar outras questões, um diálogo relacionado à nossa cultura, né? Então, quando nós passamos, por outro lado, a cultura interessada ou reificada, que é essa cultura que criamos historicamente, alguns chamam, por exemplo, a teoria crítica chama de cultura administrada, né? Tem várias formas de se referir a isto, ou cultura de massa. Neste que é outro e ao mesmo tempo o mesmo contexto intersubjetivo, a experiência imaginativa ou de criação, se a gente preferir, ganha corpo junto a um campo em que a primitividade se afasta. Aquela imaginação originária, ela se afasta, dando vida a uma atividade psíquica em campos já domesticados, nos quais prevalecem os complexos, o conhecimento comum e eu diria até o artefato, né? Numa dimensão mais na superfície, digamos assim. Nesse sentido, a autonomia da imaginação nos leva a pensar que toda criação inclui a necessidade de lutar contra os hábitos instituídos. Implica a incerteza, a busca do vigor e relevância dos registros oníricos. Por vezes, é na inocente expressão das imagens que se encontra a presença e o tom de uma personalidade. Acho interessante pensar sobre a imaginação se a gente quiser um lugar em que tudo esteja resolvido e que tudo esteja às claras, né? Então não falemos de imaginação, porque aí esse não é o lugar, né? Não é possível. Ou então não podemos pensar a imaginação nesses termos que o Bachelard está colocando, e aí que é a questão para a gente discutir, né? Compreende-se com Bachelard que a tarefa do conhecimento e a tarefa da criação seguem o mesmo plano, e ambas estão inacabadas. O conhecimento pronto a instruir, assim como o imaginário pronto a ser consumido, muitas vezes leva à promoção da cultura de massa imediatamente interessada, na qual o próprio imaginário está predominantemente voltado a um código de validade externo e reificado. Tal cultura articula verdadeiros sistemas de interiorização, de produção de subjetividade, na qual indivíduos normalizados renunciam à sua singularidade e criação sob o encantamento ideológico do mundo da utilidade, da produção e do consumo. Então, assim, após fazer essa breve introdução a esses fundamentos da imaginação em Bachelard, eu acho que em pertinência ao tema do simpósio, que é trabalho, individuação e criatividade, eu queria deixar para vocês, né, ou para o debate, a seguinte questão, né? A captura da imaginação, da criatividade como um negócio, eu fico pensando como acontece no coaching, na cultura midiática, na própria área de, propaganda, essas áreas que publicidade, propaganda, né? Ou simplesmente na ideologia mesmo, no discurso competente, como que é isso, né? A captura da imaginação como um negócio, lembrando que quando a gente estuda a Grécia clássica, a gente aprende bem isso, né? A palavra negócio vem de nec, ócio, negar o ócio compreendido como o espaço do saber,
livre da criação, como os gregos compreendiam, mas a partir, sobretudo, do Fordismo e de Taylor, né? O negócio é importante porque time is money, né? Afinal de contas, outros valores que estão em questão. Então, pensando essa captura da imaginação como um negócio, né? Isso é um problema? Como que fica a questão da criação dentro disso, né? Então, talvez, né, antes que vocês me perguntem, eu estou perguntando para vocês, né? E aí, é uma questão importante para a gente pensar. Porque eu acho que traz a gente para refletir sobre a própria natureza da criação. Será que a gente consegue, de verdade, fazer esse cerceamento e transformar isso num negócio? Se a gente for pensar desde uma perspectiva bachelardiana, ou por que não até junguiana, em que medida a gente também não se engana, achando que a gente está fazendo essa captura da imaginação para transformá-la num negócio. Então, e para terminar minha fala, e para atender o pedido do Jorge de ser breve, eu trouxe só dois poemas aqui, dois breves poemas do Manuel de Barros, que eu acho assim, que é todo bachelard, que é toda essa possibilidade da gente pensar a imaginação. E sempre que eu leio o Manuel de Barros, eu falo, gente, será que o Manuel de Barros, ele estudou o bachelard, né? Ou será que é uma coincidência? Porque é impressionante como ele traz isso, né? Essa questão da liberdade da criação e da primitividade essa região que é criadora, essa região psíquica em que não temos acesso, né, na superfície. Ele fala assim: a menina pareceu grávida de um gavião. Veio, falou para a mãe. O gavião me desmoçou. A mãe disse: você vai parir uma árvore para a gente comer goiaba nela. E comeram goiaba. Naquele tempo de dantes, não havia limites para ser. Que tempo é esse, hein? Será? Se a gente encostava em ser ave, ganhava o poder de alçar. Não havia comportamento de estar. Urubus conversavam sobre auroras, pessoas viravam árvores. Depois é que veio a ordem das coisas e das pedras. Depois é que veio a ordem das coisas e as pedras têm que rolar seu destino de pedra para o resto dos tempos. Só as palavras não foram contagiadas com a ordem natural das coisas. As palavras continuam com os seus deslimites. Será que na arte como poesia, na literatura, na música, a gente não encontra muito espaço para essa desrazão, para o deslimite, para essa imaginação que, por vezes, a gente ainda consegue fazer aparecer nas palavras, e eu não sei em que medida a gente cerceou na cultura, né? E para terminar, esse outro verso menor aqui, para reforçar esta coisa do início, né? Imaginação material, que a imaginação material ela está na primitividade da palavra, do ser, né? Do psiquismo. Ele fala assim: carrego meus primórdios num andor. Desculpa, eu estou lendo o poema errado. Isso que eu vi, achei estranho, eu não lembro dessa parte. Sei que fazer o inconexo aclara as loucuras. Sou formado de desencontros. A sensatez me absurda. Os delírios verbais me terapeutam. Posso dar alegria ao esgoto. Palavra aceita tudo. E sei que Baudelaire, que passou muitos meses tenso porque não encontrava um título para os seus poemas, um título que harmonizasse os seus conflitos, até que apareceu Flores do Mal, a beleza e a dor. Essa antítese o acalmou. As antíteses congraçam. E aí eu achei interessante trazer isso aqui para a gente pensar como talvez também, por outro lado, essa imaginação que a gente reifica na cultura, e que eu coloquei no tema como ascensão da insignificância,
ela se torna uma coisa insignificante porque nós a esvaziamos do verdadeiro poder de criação, mas ela não deixa de ser uma antítese significativa para a gente lembrar que há, sim, um outro lugar de imaginação livre, né, mais originário, que não esse que a gente cerceia pela cultura, que a gente cria hábitos, que a gente cria regras do nosso materialismo, do nosso positivismo, né, para pensar a imaginação. E é isso. Obrigada pela atenção.